Olá, queridos amigos espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, todos aqueles que se afinizam com o tema de espiritualidade e saúde mental. Estou aqui hoje, eu, Alan Della Bella dos Santos, com esse timaço, minha querida Celi Faria, meu querido Jorge Lenson, que já já vão se apresentar. Antes, porém, gostaria de desejar a todos uma excelente aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que você vai nos ouvir. E eu peço a Deus que nos abençoe e o governador do nosso planeta, Jesus, que nos conceda o discernimento necessário e a sabedoria para a gente poder aprender com a doutrina espírita nas pessoas desses doutores maravilhosos e que a gente possa colocar como prática no nosso dia a dia todas as informações salutares que essa doutrina libertadora, que a doutrina dos espíritos nos traz, em conjunto com a Associação Médico Espírita do Brasil e a Associação Médico Espírita da maravilhosa cidade de Osasco. Bom, nós vamos continuar com as bases conceituais de uma nova visão de saúde mental, na parte 2 do capítulo 1 do livro Psiquiatria Iluminada. Toda a aula a gente vai indicar essa leitura, que é sensacional. Aula essa que foi organizada pelo doutor Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar. Hoje vai ser a parte 2. Tivemos a honra de, há 15 dias atrás, estarmos aqui com ele, o próprio organizador dessa obra, que nos concedeu o seu tempo e que foi muito rico de informações. E nesta aula, para quem vai nos acompanhar desde a aula passada, a gente está debatendo um tema que a Celi adora, que o Dr. Jorge adora, que é a visão biopsico-sócio-espiritual da saúde mental. Até o nome é difícil de entender, hein, Celi? Boa noite, Celi. Nós já passamos para a apresentação do Dr. Jorge. Boa noite. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. É uma responsabilidade, né? Depois da primeira aula com o Dr. Paulo mesmo, nós estaremos aqui, aprendendo e trocando. Obrigada. Olá, doutor Jorge, por favor, se apresente aqui para aqueles que ainda não o conhecem. Ok, boa noite a todos, meu nome é Jorge Udic, eu venho militando nessa área do que eu chamo de psiquismo, né, como um pesquisador e um estudioso nessa área e aplico todo esse conhecimento já há 25 anos na minha clínica. Eu sou um ginecologista obstetra e eu procuro aplicar esse conhecimento todo, que é um néctar, uma bênção, né, que a gente vem recebendo ao longo desses anos, graças à doutora Marlene Nobre, que oficializou o braço científico da nossa doutrina, né? E para que a gente possa ter mais elementos. Eu em 2020, me vinculei ao PROSER. PROSER é o Programa da Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, que está lá no Instituto de Psiquiatria, aqui do HC. Eu faço parte do grupo lá do PROSER, e eu fiz a minha pós-graduação, a minha introdução nessa área da fenomenologia psi, né? Eu fiz numa pós-graduação lá, que eu fiz na Escola de Educação Permanente, e eu apresentei, né? Eu preciso falar isso porque tem a ver com o tema, né, da nossa aula. Eu apresentei o meu projeto de intervenção lá porque, assim, eu tenho uma certa ansiedade, porque nós já estudamos bastante, né? Desde a doutora Marlene, a gente já tem muito conhecimento, mas esse conhecimento não está disponível às populações mais carentes, né? Isso ainda está muito limitado aos centros espíritas, né, que atendem populações carentes também,
mas está mais limitado à clínica privada. E eu fiz uma proposição lá no Instituto de Psiquiatria que a gente abrisse no Instituto de Psiquiatria um ambulatório para atender, né, essa fenomenologia psíquica. E aí, em decorrência disso, olha só que interessante, quando o Alejandro me falou que ia ter essa aula biopsico-sócio-espiritual, né, esse meu projeto de televisão se transformou num livro, né? E eu não sabia disso. O subtítulo do livro é Abordagem Integrativa Neuropsicoespiritual. Né? Porque como eu estou no Instituto de Psiquiatria, o bio é o cérebro, né? O perispírito, ou a mente, é o psico, né? E o espiritual é a introdução do paradigma médico-espírita dentro de uma assistência ambulatorial para que a gente possa realmente, como diz o Alexander, né, retirar aqueles 90% de pessoas que estão sendo tratados como esquizofrênicos, né, e tomando psicofármacos, assim, o intuito foi resgatar essas pessoas. E aí eu formulei, então, que foi objeto do Vigo, uma terapia integrativa neuropsicoespiritual, que tem a ver com o nosso tema, né? Biopsicoespiritual, né? Muito interessante. É isso. Muito bem. Muito bem. A gente pode, meus queridos amigos, parabéns pelo trabalho, doutor, vai ser muito rica aí a nossa aula hoje, eu tenho certeza disso. Eu pensei a gente tem a difícil missão de falar desse capítulo aí nos próximos 50 minutos, né? E eu vou querer seguir mais ou menos a ordem ali que está no capítulo, se vocês não se importarem. Eu preparei aqui algumas provocações e a gente pode falar sobre elas juntos, né? O que vocês acham? Tudo bem? A gente vai jogando, vai batendo bola aqui, tudo ótimo? Então tá. Bom, a gente começa então com o subtítulo desse capítulo, depois de uma breve introdução, aqueles que ainda não leram a obra, ou mesmo que não estão muito familiarizados com discussões mais minuciosas da saúde mental, mas que, por sua vez, leram as obras de André Luiz, né, Os Mensageiros, Solar, Evolução em Dois Mundos, vão se sentir aqui acolhidos, porque são livros que também fazem parte da biografia da formulação desse capítulo. Bom, a gente tem, então, que, logo no comecinho, assim, fala do bio, o psíquico e o social na medicina moderna, e o livro faz essa provocação de incluir a questão espiritual. Aí, a gente tem um gancho que diz assim, uma parte, a pesquisa demonstra que 1/3 quase, de pacientes com depressão não melhoram com remédios e nem com terapia. Nesse modelo que a gente está aqui discutindo, o modelo biopsicossocial, ele trata dos 3 círculos, né? O corpo, a mente e o social. Mas, por vezes, ainda, muitos profissionais da saúde ignoram o 4º círculo, que é o de ordem espiritual. A gente pode dizer que essa demanda que não vai ali completamente assistida dentro desses 3 círculos não vão, porque falta esse 4º círculo, que é o círculo espiritual, e aí a gente começa a perceber a importância disso já no começo do capítulo? Pergunta. Quer falar, Celine? Posso falar. Eu acho essencial, né? Assim, a cereja do bolo, porque, né, tudo que foi falado, né, até na aula passada, o quanto até você provocava, Mauro, a gente vê no consultório o quanto essas demandas chegam, né, com essas questões emocionais, e você vai vendo todos esses elementos entrelaçados, e se a gente pensar nesse espiritual ampliando com essa responsabilidade do seu alto papel, das suas questões morais, do seu funcionamento,
Então, esse espiritual conectado também a que papel eu tenho nesse mundo, aí isso se completa muito mais. Então, como eu lido com a vida, os enfrentamentos que a gente vai tendo, de como isso influencia direto no nosso bem-estar ou não. E aí, o grau de suporte, isso tudo vem, né, tudo integrando realmente esse bem-estar, essa saúde maior. Perfeito. Eu acho esse esquema aqui, que ele foi colocado no livro, né? Ele é muito interessante, porque, assim, para mim não é uma quarta. As esferas, né, definidas pela Organização Mundial da Saúde até 1998, era a saúde e o bem-estar físico, psíquico e social, né? E aí, devido àquele inventário que eles fizeram e avaliaram que pessoas religiosas ou que estavam vinculadas a algum tipo de prática espiritualista, né, tinham melhor qualidade de vida, melhor resolução. E aí eles recomendaram, né, que se introduzisse o tema espiritualidade nas universidades, né, para estudos e pesquisas, né? E ali foi interessante porque esse esquema aqui, veja bem, né, esta dimensão da espiritualidade, ela engloba as outras três, né? Ela engloba as outras três, não é mais uma, né? Ela realmente é que dá razão a todas as três. E ali começou o nosso grande desafio, né? O desafio que o Alexander Moreira Almeida foi o grande desbravador, né? Como que nós conseguimos, do ponto de vista científico, criar esse link, né? Fazer essa ligação definitiva, né? Da dimensão espiritual com a biologia, com a psicologia e com a sociologia. E aí surgiram muitos trabalhos, muitas técnicas para se conseguir fazer isso, e necessariamente eu vejo um ponto de ligação muito, muito significativo nessa visão biopsicossocial espiritual, que se reporta à década de 60, né, quando alguns psiquiatras, analisando os estados alterados de consciência, que nada mais são do que propriedades parapsicológicas, que a parapsicologia estudava há muitas décadas, né? Começaram a perceber que a consciência ela transcendia o cérebro. E até então, e ainda hoje, né, o paradigma ele é muito organicista, muito fisicista, né? Então, esse negócio de mente, de espírito, é um subproduto do cérebro, né? Então, esse paradigma ele foi quebrado no momento que a Organização Mundial da Saúde falou assim, olha, então vocês aí, que são meio malucos, entendeu? Vão estudar essa questão de espiritualidade e vão nos convencer, né, de que realmente a consciência ela existe antes do cérebro e continua depois do cérebro. E o Jung, né, esses médicos, particularmente, chama-se Stanislav Grof e chama-se Charles Tart, né? Eles, junto com Jung, eles acabaram criando este vínculo. Para mim, o vínculo foi criado, é a chamada quarta força da psicologia, que é a chamada psicologia transpessoal, que é definida como aquela que transcende o ego e transcende a psique. Bom, aquilo que transcende o ego, né, o biológico, o cérebro, e transcende a psique, só pode ser o espírito. Então, a psicologia transpessoal é que possibilitou a formatação desse círculo maior que engloba a biologia, a psicologia, né? E a sociologia também. E aí começaram a surgir teorias e práticas, né? Que desde da implantação, desde o surgimento do codificador com a doutrina espírita com Kardec, né? Isso a gente já vem falando, né? E agora, depois com o advento das informações de André Luiz, Bezerra de Menezes, né? E da doutora Marlene, né? Isso ficou muito mais claro, né? Nós começamos a definir aquilo que é conhecido numa linguagem mais compatível com a doutrina, nós começamos a utilizar algumas linguagens mais científicas. Começamos a estudar a mediunidade, o que é uma psicografia, né? O que é uma psicofonia, o que é um desdobramento, né? São todas propriedades do espírito, né? O espírito ele consegue fazer isso, né? E isso passa a ser utilizado em benefício do próximo, com tratamento, né? Em que a gente consegue integrar, então, todas essas dimensões biopsicossocial espiritual com esse link da transpessoal
vai abarcar tudo e vai tornar muito prático isso, muito prático a nossa utilização, isso do ponto de vista de uma terapia espiritual muito avançada. É isso. Muito bem! Você que nos acompanha, curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Ainda dentro desse tema, doutor, muito sábio essas palavras, né? A gente pode dizer que hoje a medicina já está bem adaptada ao tema da espiritualidade, ou seja, o médico que não considerar o espírito na sua anamnese, no seu diagnóstico, seja da área que for, estaria este profissional no ano de 2026 algo desatualizado? Você está perguntando para mim? Eu respondo essa? Perguntando, né? Tem médico com autoridade para falar sobre isso. Eu estou no meio acadêmico, estou no hospital escola de uma das melhores faculdades de medicina da América do Sul. Né? E eu posso te dizer o seguinte, esses 20 anos de colaboração junto ao Procer, lá que eu preciso mencionar que aqueles que não sabem, o Procer, que é um setor do Instituto de Psiquiatria, ele é dirigido por um colega nosso espírita, que é o Dr. Frederico Camelo Leão, professor doutor lá da Faculdade de Medicina. E eu no começo, né, quando eu me filiei a eles lá, a gente discutia casos clínicos, medicina baseada em evidências, né? Então, eu tenho um trauma, né, vamos dizer assim. Eu fui apresentar um caso clínico de uma medicina que eu chamo de medicina interdimensional, né? Como que os médicos, né, da espiritualidade podem interferir no tratamento de um encarnado que já está sendo atendido pelos médicos da materialidade, vamos chamar assim, né? Então, esse foi um caso clínico meu de uma cura incurável, né? Um infarto extenso do miocárdio, o coração praticamente morreu, 80%, o paciente tinha que ir para um transplante, entrar numa fila de transplante, e ele não ia sobreviver porque era um caso muito grave, né? E aí foi acionado esta terapia, né? Esse contato, né, que a gente pode fazer com a espiritualidade, em que médicos do espaço, de hospitais lá da espiritualidade, do espaço espiritual, né, possam interceder. E eles intercederam mesmo. E, na verdade, eles fizeram um transplante, né, a nível de trabalhar com o perispírito astral, né, onde no coração astral foi feito uma série de modificações para recuperar aquele coração infartado, e através do perispírito etéreo, né, da parte energética, foi transferido todas como um modelador biológico, que é o nosso corpo perispiritual astral, conseguiu fazer modificações no corpo físico. Eu fui apresentar esse caso lá no Instituto. E tinham várias pessoas presentes, né, e tinha lá um professor catedrático lá de psiquiatria. E quando eu relatei o caso, né, em que o próprio paciente se tornou médium de si mesmo, ou seja, ele um paciente agnóstico, né? Não era um paciente espiritualizado ou espírita que ia e sabia dessa coisa. Ele não acreditava em nada de vida após morte, isso não tem nada, morreu, acabou. E esse indivíduo, durante o seu tratamento lá, sedado, etc., ele começou a descrever seres que vinham, que o atendiam, seres muito altos, alguns que levitavam, ele se reconhecia numa enfermaria, depois ele foi transferido para um hospital, que ele disse que parecia Casa Branca, né? E aí falou que colocaram um soro, um tubo aqui, com um soro em cima da cabeça e influíam um líquido amarelo. Então, uma coisa assim, absolutamente fantástica, né? Absolutamente fantástica. Quando acabou a apresentação, né? Na verdade, eu fui apresentar isso como uma experiência de quase morte, né? Foi dessa maneira que a experiência de quase morte se apresentou no caso. O professor doutor, organicista, fisicista, aquele que acredita que a mente é um subproduto do cérebro, que o espírito também é uma parte mais evoluída do córtex cerebral, etc. Ele falou assim, isso aí é tudo besteira que você falou. Isso aí chama-se delírio psicótico da UTI ou delirium. É definido lá
pelo Código Internacional de Doenças e pelo Manual de Doenças Psiquiátricas, né, de transtornos mentais, né? E aí eu fiquei assim sem saber o que falar, né? Eu olhei para o Frederico, né? O Frederico falou, fez assim. Aí acabou a reunião, ele foi embora, o Frederico falou assim, ó, não se incomoda com isso não, porque isso aí é o que nós vamos enfrentar aqui. Então, respondendo à pergunta, eu diria o seguinte, eu acho que ainda a medicina está muito longe, nós somos ainda os trabalhadores da primeira hora, nós somos umas formiguinhas enfrentando os dinossauros que têm o poder, né, decisório sobre isso e aquilo, que não aceitar que a gente abra um ambulatório Nesse quesito, de atendimento espiritual, com tantas evidências desses últimos 25 anos, principalmente evidências colocadas pelo Alexander, que fez a sua residência e o seu doutorado no HC também, né? Então, assim, olha, é difícil porque aí entram muitos aspectos pessoais, vaidade e tal, e dentro do meio universitário isso aí é muito difícil mesmo. Eu tenho um eu relato estava dizendo que nesse quesito... Faz. Não, posso só complementar, que eu lembrei agora, né? Uma situação Pode, lógico, deve. De um urologista, cirurgião, né, muito renomado, e aí isso foi um relato trazido, né? Quando essas pessoas chegaram no consultório, ele trouxe assim, todo o currículo, porque era a possibilidade da cirurgia, né, dessa pessoa. Então, ele trouxe todo o currículo dele, porque eu sou professor isso, eu sou professor daquilo e tal, todo assim, muito racional, muito, né? E aí foi nessa conversa pré-cirúrgica, falando, e só tem alguma fé? Não, eu acredito nessa, sabe, nesse meu estudo e tal, mas tem uma coisa que eu faço. Antes de toda a cirurgia, eu me concentro, eu penso que seja feito o melhor, né, assim, o quanto essa espiritualidade age, né, me lembrei disso agora, independentemente dessa pessoa ter essa fé ou não, ter essa crença ou não, isso depende muito do que aquele paciente ali, né, tem o merecimento de receber, e esses profissionais servem de instrumentos ali, conscientes ou não, né, de todo esse trabalho espiritual, né, desse relato tão lindo também como exemplo que o doutor Jorge trouxe. Aí eu me lembrei disso na hora, né, porque quando o médico fala, eu me concentro ali e peço melhor, pronto, já se conectou com algo maior ali. Isso é uma verdade, Celi, porque eu sou um cirurgião, né? Então eu operei muitas pacientes na minha vida e eu tive muitos casos assim, da paciente mesmo, ela desdobrar ou abrir o seu canal de clarividência, e ela depois, quando ia passar a visita no dia seguinte, ela me falava assim, pessoas mais espiritualizadas, ela falava assim, nossa, ontem eu vi na cirurgia que você fez em mim, eu desdobrei, eu vi você me operando, e tinha uns seres, né, na sala de cirurgia, impondo as mãos, assim, né? Até me emocionava, né? Eu falava assim, nossa senhora, merecia essa assistência, eu merecia que essa assistência fosse passada através de mim para você, né? Então é só gratidão, né? É só gratidão. É só a gente se abrir, né? Se o médico se abrir para essa possibilidade, a espiritualidade vai dar... O que mais a espiritualidade quer é contar com profissionais da área da saúde, não precisa ser médico, né? Com profissionais que lidam com a saúde humana, que se abram seus corações, abram suas mentes para que a gente possa ajudar vocês, entendeu? É isso. A gente sabe que a atuação da espiritualidade precede a ciência, sempre teve, né? Independentemente da espiritualidade daquele que se coloca a ajudar alguém. Emmanuel diz que onde estiver o exercício do amor, lá vai ter o amparo de Deus. Então, qualquer médico ateu, materialista, que executa o seu trabalho com amor, ele está sendo assistido, ele está sendo inspirado, ele está sendo acompanhado
por todas as boas entidades espirituais que ali operam mediunicamente, porque a mediunidade também, ela não é um privilégio de quem é espírita, e nem foi inventada pela doutrina espírita, sempre existiu, e é claro que em todo o ambiente que existe o trabalho em favor da vida, em favor do próximo, os espíritos estão ali, debruçados e trabalhando em maior número no mundo espiritual e em favor daquele com a disposição de servir, né? Mas eu acho que a psicologia, ela é mais simpática, né? Como diz, a quarta força já traz muito a questão da espiritualidade, é mais simpática a espiritualidade, a essa abertura transpessoal do que a medicina, isso é verdade. Mas, a gente depois acompanhando, porque o tempo urge, e a gente tem que seguir aqui, né? A gente vê que a dor é colocada no livro como um modelo de entendimento do biopsicossocial, né? Ele toma a dor para a gente entender esses 3 círculos, essas 3 esferas, né? Como que você percebeu esse estudo? Como que você interpretou isso? Não podia deixar de prestar atenção na aula do Dr. Paulo e beber na fonte, né? Eu achei muito rico o que ele trouxe sobre a dor, que todo esse processo, né, biopsicossocial, espiritual, interfere justamente na neuromatriz, ou seja, a gente acaba tendo uma constituição individual ali da nossa possibilidade cerebral, né, da sensibilidade de uma dor maior ou uma dor menor. Então, o cérebro fica mais sensível ou não, isso é individual. E o quanto cada um pode fazer muito por si mesmo nesse sentido. E aqui a gente pode ampliar, né, lógico, não só a dor ali física, mas como a dor emocional, todo esse olhar desse sofrimento, o quanto isso tudo interfere em como você sente, até se a gente pensar, né, que você passar pela prova, muitas vezes, sim, tem a ver com a sua necessidade encarnatória, passar por aquela experiência. Mas se você vai sofrer com isso é muito individual. Muitas vezes você tem uma prova difícil e você não sofre, outra pessoa na mesma situação sofre muito. Então, o quanto tem toda essa... Né, está tudo entrelaçado, assim, sempre. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Lógico, respondeu. Ele traz essas dimensões, né? Que através da dor ele vai explicando como tudo vai funcionando, né? E você trouxe uma coisa muito legal, que ele falou também, né? Que cada um interpreta a dor de forma diferente, né? E aí também a gente pode ampliar essa reflexão para o histórico, espiritual, pregresso de cada um, e até na atual encarnação, né? Como que se dá o enfrentamento, porque se a gente está no mundo de provas e expiações, é natural que apareça na nossa vida aquilo que para nós é um desafio, já que a gente veio para superar questões de vidas transatas, questões que para nós são difíceis, e só são difíceis para nós, e por isso que para nós aparecem, a gente tende a ter alguns enfrentamentos como mais doridos, mais sofridos, né? Então, eu acho que a dimensão espiritual da dor está alinhada com a forma com a qual a gente lida com ela. Ele faz aqui uma separação das dimensões, né? Coloca até que o sistema lateral, o sensório discriminativo, o afetivo emocional no sistema medial e o cognitivo avaliativo no córtex frontal. E depois ele coloca o sistema lateral, que é onde dói, e o sistema medial é quanto se sofre. E aí que está a diferença de cada um, né?
A gente poderia colocar que essa interpretação é que marca a digital de cada um, né? Todo mundo tem uma digital diferente, todo mundo tem uma interpretação da dor diferente, né? E essa interpretação associada ao espírito. Aí a gente consegue colocar a quarta dimensão aí na união do biopsicossocial da dor, né, doutor? Eu achei admirável quando eu li o texto, né? Porque ele também, como se trata de biopsicossocial e espiritual, ele dividiu isso que você falou, que é bastante complexo, né? De entender. Mas, basicamente, assim, eu quando lido com a dor das minhas pacientes, né? Eu passo por um processo assim. Primeiro, diagnóstico da dor, porque dor é uma coisa muito ampla. A dor ela pode ser física, preponderantemente física, ela pode ser preponderantemente psíquica, né? Emocional. Mas existe a dor espiritual também, que é aquilo que você falou, né? O Sim. que nós temos gravado lá no nosso perispírito, né? No nosso cérebro extrafísico, né? Nós temos ali, nós temos múltiplas encarnações, né? E nós tivemos experiências nessas encarnações. Então, às vezes, numa dor física, ela pode estar lá. Às vezes, a dor física é física mesmo, sabe? Eu quebrei a perna, eu estou com uma dor ali porque eu quebrei a perna, ainda que eu possa pesquisar por que eu quebrei a perna, pode também ter com tudo isso. Mas, assim, por isso que eu falo preponderantemente. Às vezes, a dor ela é preponderantemente física. Não tem uma causa psicológica, né? E não tem uma causa espiritual. Então, é importante que eu vejo, nesse tema, a gente entender isso. E eu gostaria, se vocês me permitem, né? Não sei se temos tempo para isso, mas eu queria responder essa pergunta. Temos, bora. Porque eu fui acostumado à discussão de casos, né? Nessa área, isso é muito rico. Nessa área de saúde e espiritualidade, né? Eu virei um contador de história. É o que cabe no nosso entendimento. Discussão de caso é o melhor para a gente entender, que é o caso do dia a dia de todos nós, né? Por esse exemplo, né? Eu sou um ginecologista, eu recebi uma jovem moça, recém-casada, evangélica, e ela sofria de vaginismo. Vaginismo é o seguinte: a musculatura pélvica, tanto do homem quanto da mulher, ela é premiada de uma a pelve humana, né? Que é o assoalho pélvico que a gente fala, fica aqui embaixo, tem até um modelinho aqui, ó. Isso aqui é um quadril. Aqui tem um monte de músculo aqui embaixo, né? E há uma contração involuntária dessa musculatura, ao ponto dela não conseguir ter relação sexual. E aí, olha a surpresa, ela era evangélica, casou virgem e foi para a lua de mel e não conseguiu ter relação. E não conseguiu ter relação. E ela tentou, não conseguiu ter relação, né? O ginecologista que a atendeu falou para ela fazer terapia, né? Porque ele fez toda a pesquisa biológica, vou começar aqui pelo bio, fez toda a pesquisa biológica para achar uma causa orgânica, uma infecção, alguma coisa que pudesse estar provocando aquela contratura, não achou. Mandaram para psicoterapia, foi para psicanálise. Fez toda a varredura da psicanalítica para ver trauma de infância, abuso sexual, educação sexual, quer dizer, pegou nada melhor do que a psicanálise quando você tem um problema na área da sexualidade, não resolveu. Mandaram depois para cognitivo comportamental, não resolveu. E aí esse colega mandou para mim, porque eu fazia homeopatia, eu já trabalhava com esse conceito de integrativa, e eu falei para ela o seguinte, eu falei, bom, olha, você não tem nenhuma causa bio e você não tem nenhuma causa psico e nem social, porque foi aventada essa possibilidade de algum trauma no seu processo educativo, né, na sua interação social. Aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, foi o seguinte, eu fiz uma anamnese homeopática, no questionamento, e só para resumir, porque a anamnese homeopática demorou 2 horas, né? Ela falou uma coisa durante a anamnese, quando eu falei assim, me descreva a dor. Ah, a dor é uma dor em queimação. Assim, quando as poucas vezes que eu consegui ter relação, que houve a penetração, a sensação que eu tinha era de queimação. Eu falei, queimação, mas muita coisa queima. Me cria uma imagem do o que está te queimando, o que está te provocando a sensação de queimação. Ela falou essa frase aqui, Alan, você vai gostar.
Olha, a sensação que eu tenho na penetração é como se tivesse uma barra de ferro queimando a minha vagina. Pensa, pessoal. Isso pode, lógico, né, ter uma relação muito próxima com outros momentos da vida. Aí eu propus para ela o seguinte, falei assim, eu ia propor para ela Outras terapia encarnações. de vidas passadas, né? Desde que o Reformador publicou isso aqui, nossa, eu dei aleluia. Falei, finalmente a Federação Espírita está falando que terapia de vida passada pode se fazer, né? Aliás, Kardec também falou que poderia fazer, né? Não por curiosidade, mas com fins terapêuticos, no fim de beneficiar o próximo. Mas evangélico não acredita em reencarnação, né? Eu falei, e agora eu estou frito aqui. Mas eu fiz curso de formação em hipnoterapia junguiana. Então eu falei, vou fazer uma regressão de memória de tempo para ela, né? Bom, resumindo, tá? Fiz a regressão, ela fez a catarse, ela se tornou médium de si mesma, com aquele outro caso que eu falei, e ela foi se descrevendo como uma jovem de 13 anos, escrava, na época da escravatura no Brasil, ou seja, a CC, a encarnação dela passada. E aí ela começa a contar uma história, que ela tinha ficado moça e era por hábito o senhor das fazendas irem lá para as meninas que tinham menstruado, né, e iniciá-las, né? Abusarem. Para iniciá-las sexualmente e tal, mas ela se recusa, ela bate, ela chuta, ela xinga, não sei o quê, e ela agride ele, machuca ele, né, o senhor da fazenda, que foi lá na senzala para iniciá-la, né? Aí ele vai embora e volta com 2 capatazes, com uma barra de ferro incandescente, e introduz na vagina dela e a mutila. Aí passa por todo o processo de ressignificação, tal, catarse, babá, saiu tal. Aí ela volta, né? E ela muito assustada, falou, o que foi isso, né? Doutor, o senhor sabe que eu não acredito em reencarnação, né? Eu falei, não, eu também não. Não tem problema, isso que você fez foi uma terapia junguiana, tal. Fui falando, ela era mais esclarecida, né? Fui falando, tal, explicando para ela, falei assim, olha, então, no processo terapêutico você faz uma sugestão, né? Dizendo, olha, daqui para frente você vai ter uma vida normal, você vai ter uma vida absolutamente sexualmente saudável. Olha, foi tirar com a mão. Foi tirar com a mão. Aquilo que a gente chama de milagre, né? Curou. Totalmente. Ela voltou 30 dias depois falando assim, nossa, doutor, graças a Deus. Eu falei, é isso mesmo, graças a Deus. Essas catarses, que tanto uma tão complexa como a da paciente, né? Graças a Deus se abriu um pouco a alternativas de tratamento, como no meu entendimento, né? Todas as catarses que a gente faz são as pequenas curas, né? Porque o Chico dizia, não verte nenhuma lágrima dos nossos olhos sem que haja um propósito de evolução. A gente não é castigado, a gente arquitetou, de alguma forma, uma necessidade de reajuste, por vezes ele se dá pela dor, né? Então, quando a gente entende esse processo, a gente entende, se abre para o entendimento desse processo e tem o encontro, né, do entendimento sobre aquilo, a gente tem a catarse, né? A gente se cura, porque não há mais a necessidade do sofrimento, né? A gente faz um vínculo ao sofrimento como processo de educação do ser, de evolução, de alguma forma, essa moça fez registros, claro que ela passou por um trauma horrível, mas ela fez registros muito nocivos para ela, né? Ela fez uma fábrica de veneno, né? A todo instante em que havia o sofrimento, ela entrava nesse circuito de estresse e começava a fabricar veneno, e aí abre campo para a instalação de doenças, ela precisava se libertar disso, né? E até, se a gente fosse aprofundar um pouco mais, ela conseguiu perdoar o fato, conseguiu perdoar o passado, ela conseguiu aceitar aquilo que não pode mudar, né? E a gente às vezes fica preso. Faltou falar, porque a catarse, né? ela se segue da ressignificação, que nada mais é do que uma psicologia cognitivo-comportamental. Você explica para ela, isso aconteceu no passado,
porque você acessou, mas isso não precisa continuar acontecendo, agora você vai ter uma vida saudável, etc. e tal, né? Mas isso assim, eu quis contar essa história porque assim, veja como é prático esse conhecimento, né? Porque é uma terapia, por isso que eu acabei escrevendo esse livro, é uma terapia bio-psico-espiritual. Você faz um rastreamento, a causa está no bio? Sim. Não. A causa está no psico? Não, a causa está no espiritual, mas tem repercussão no psico e no emocional. O casamento dela estava, recém-casada, estava indo para o buraco, e tinha uma repercussão no corpo físico. Então, uma terapia que consiga resolver dessa maneira, bio-psico-espiritualmente, né? Este caso, você diz, olha, isso funciona. É isso que eu quero para todo mundo, entendeu? Não é só para a minha cliente que veio no meu consultório, né? E eu pensei numa coisa agora também, nem muito a ver, né? Mas eu fiquei imaginando o quanto o noivo, o marido dessa moça, também não está diretamente ligado a todo esse processo, né? Que que momento ele viveu no processo que se deu a instalação desse trauma e que agora volta com ela, sofrendo as suas negativas, para juntos, através do amor e dessa abertura, resgatarem aquilo que lá atrás, né, foi um processo traumático. Eu acho que se ele se submetesse também, ele ia se enxergar né? no processo todo, lá de trás e no de agora. Você sabe que eu pensei em fazer isso, né? Mas como ela não acredita em reencarnação, eu imagino. Agora, não vou mexer nisso agora, quem sabe no futuro, mas com certeza No futuro a gente vê. tem um papel importante ali naquela questão ali. De repente foi ele que enfiou a barra de ferro. Agora, mas é um caso sensacional, deve ter cada história. Uma hora dessa a gente faz uma aula só para colocar esses casos que são tão elucidativos, né? Agora sim, Celi, para mim, a parte mais difícil do capítulo é essa que a gente vai comentar um pouquinho agora. Eu preciso da ajuda de vocês, né? Coloca aqui a fáscia como um refinado sistema de integração informacional. Me ajuda a explicar o que é essa integração, o que é esse processo. O que eu entendi... O mais difícil, né? Não é? Fala aí. Obrigado, né? Joinha. Mas, assim, essa conexão que vai passando onde está tudo interligado. Então, o quanto se contamina ou se leva de uma parte a outra, né? Aí, permitindo ler aqui algumas coisas que eu acabei colocando e pegando, né, do livro. Então, elementos celulares, endócrinos, hormonais, mentais, padrões, sentimento e de pensamento, com toda a biosfera espiritual numa rede de causas e efeitos não lineares. Então, o quanto isso é tudo permeado e vai ali, né? Então, são as células do tecido conjuntivo, que é esse tecido facial, né? Que vai, vamos dizer, secretando, né? Muitas coisas nessa variedade nos espaços intracelulares. Então, essa é uma comunicação, né, intracelulares do corpo, né, inteiro. Então, ele fala que essa rede facial é o maior órgão sensorial, né, de todos os seres. E como se dá essa comunicação... Foi o que o Dr. Paulo explicou, isso mesmo. Aí eu peço ajuda aos universitários, né, de como isso tudo se dá. Doutor Jorge, por favor. Olha, eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade para entender esses meandros mais microscópicos, né, do funcionamento do nosso corpo físico. Eu sempre me admiro muito com isso, né? Me admiro com coisas muito simples, me admiro com tendão, né, que tem um musculozinho aqui que vem aqui para fazer esse dedo fazer isso. Eu vejo tanta sabedoria naquilo ali, né? Essa questão facial, para mim, ela é uma coisa assim que eu
procuro relacionar, né, com a questão do nosso corpo etéreo, né? O que é o nosso corpo etéreo? É o nosso corpo energético, é o ponto de ligação, né, do corpo, né, parte do perispírito, né, que nos conecta com o espírito. E é ali, neste campo energético do perispírito, que estão os meridianos, né, da acupuntura, né? É por esse corpo, né, que o remédio esta dimensão do perispírito, que o remédio homeopático consegue funcionar. E eu entendo que a distribuição da energia, tanto curativa quanto patológica, né, quando há o desequilíbrio desta parte perispiritual, que é o que se chama de corpo etéreo, né, engloba exatamente essa questão miofascial, porque o miofascial está em todo o corpo, né? E o nosso corpo etéreo, todos os nossos meridianos que comandam os diversos sistemas e órgãos também estão em todo o nosso corpo, né? E aí nos chakras, né, que estão também posicionados nesses pontos, né? E eu tentei correlacionar esse conhecimento bastante complexo, né? Não, aqueles que estão assistindo aqui, não fiquem frustrados se vocês não entenderem, porque nós também temos dificuldade para entender isso. Por isso que a gente está colocando aqui em discussão. Mas eu vejo muito por assim, que a ação psiconeural, vamos chamar assim, né? Se faz através das infinitas terminações nervosas, né? Os micronervos e terminações nervosas distribuídas por todo esse sistema miofascial, e aí, dependendo do ponto de desequilíbrio, a dor vai surgir naquele ponto, né? Como manifestação, eventualmente, de um desequilíbrio do fígado, ou desequilíbrio do baço, ou desequilíbrio de alguma outra estrutura. E esse sistema miofascial, numa aula sobre biopsicossocial espiritual, está muito, muito, muito sensível, né, à dor espiritual, à dor emocional. Esse é o exemplo que eu disse, que nós temos uma dor física, mas essa dor física, ela tem a causa dela é espiritual, passa a perturbar o emocional e, através do sistema miofascial, se localiza no ponto de conflito. Assim que eu vejo, né? Não sei se está correto, mas é o que eu acho. Sempre que eu falo eu acho, é porque eu não tenho certeza. Quando eu tenho certeza, eu falo eu penso. Quem tem certeza de alguma coisa, né, doutora? A gente está aqui com provocações, com entendimento. O que separa a gente de quem está assistindo é que a gente leu o texto antes, né? É só isso. Quem vai ler depois vai interpretar muito melhor. Eu não estou conseguindo acompanhar, Celi, o pessoal do chat, porque se tiver alguma questão aí, você vai na fonte aí para ver se eles nos ajudam também a entender, né? Eu fiz um resuminho, assim, no sentido de... Eu queria só fazer uma observação. Fala. Faz. Desculpa, porque tem os nossos, né, amigos, os que estão nos assistindo, e o doutor Paulo fez uma observação aqui com a nossa colocação, né? Ele coloca: meninges são fáscias, o envoltório dos nervos são fascinas, tendões são fáscias. Na acupuntura, quando estimulamos um ponto no tornozelo, podemos melhorar uma tensão cervical. Ele nos explica aí, né? Obrigada, que legal. Paulo. Obrigada a todos pela participação. O que eu contribuo, né, da interpretação do texto, é que a face, ela entra numa tentativa de um material físico, científico, uma prova, né, dessa relação. Como se eu provar que existe uma rede física no corpo que leva informação da emoção para a célula, eu consigo ter a ponte entre o espírito e a matéria, para além daqueles
que tem fé. Então, eu acho que isso resume um pouco, mas eu confesso que esse, para mim, o tema mais complicado do capítulo, tá? Eu li algumas vezes e eu acho que é isso, é uma tentativa de materializar a fé. Provar que existe ali um fenômeno físico ocorrendo, entendeu? Aí a gente vai para o eixo cérebro-intestino. Isso é maravilhoso. Esse vai ter causa aí, doutor Jorge. Esse, como novas fronteiras da medicina. Quer dizer que o nosso intestino tem uma importância gigantesca. Temos algum caso desse? Algum caso para trazer para essa lição? Muitos casos, porque como eu trabalho com práticas integrativas complementares, na verdade eu me especializei em 4 práticas complementares, né, que foi a homeopatia, a acupuntura, a nutrologia e a hipnoterapia ericksoniana. Eu uso essas 4 práticas para conseguir tentar ajudar o próximo da melhor maneira possível. A nutrição, isso é uma coisa interessante. Eu, quando estava na faculdade, toda vez na disciplina de patologia, quando eu terminava de estudar uma patologia qualquer, sempre tinha no rodapé assim todos os capítulos. Parece que a alimentação tem algum papel importante na gênese dessa patologia. E a nutrição, aí eu fui estudar nutrição, né? Nutrição humana, né? Não fui estudar nutrição convencional, porque a nutrição convencional é assim, é a mesma dieta para todo mundo, né? Agora, quando você estuda a nutrologia associada, quando você estuda a nutrologia biopsíquico, espiritualmente falando, entendeu? É outra coisa, entendeu? A sua fonte de pesquisa, além das fontes oficiais, né, mais materialistas, né, passa a ser a Bíblia, por exemplo. Eu queria saber o que a Bíblia diz sobre a alimentação humana. Eu sei que lá no Gênesis tinha alguma coisa. Eu quero saber qual é a visão, por exemplo, da medicina ayurvédica em relação à alimentação? Como é que ela vê isso? E aí eu desenvolvi um trabalho, uma teoria, né? Eu publiquei um livro chamado Homeopatia e Nutrologia, ou Nutrologia e Homeopatia, não lembro, que eu falei assim, existem 7 níveis de alimentação humana em que o homem vai escolher isso, né? E começa do biológico e termina no espiritual. E aí, a experiência lá no HC, no Instituto de Psiquiatria, assim, no ambulatório de depressão, para vocês terem ideia da importância da nutrição, 40% dos pacientes que estavam tomando antidepressivos, né, psicofármacos extremamente potentes e muitos deles deletérios à saúde humana, né, foram tratados só com nutrição. 40% dos pacientes que estavam tomando psicofármacos deixaram de tomar psicofármacos e apresentaram melhora extremamente significativa que os medicamentos não conseguiam dar um nível de melhora tão grande. Então, hoje tem um capítulo dentro da saúde mental, né, dos transtornos, tratamento de transtorno mental, que já inclui a nutrição como algo extremamente importante. Eu, por exemplo, eu faço pré-natal, né? Então, eu oriento as minhas gestantes, assim, eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, o que você faz para você, se você não quer aceitar minhas recomendações, fazer, tudo bem, é livre-arbítrio seu, você pode fazer. Mas você está grávida agora, né? E eu tenho muita preocupação com esse ser que está chegando aqui. E eu quero dar para ele, não é um Chevette quebrado, eu quero dar para ele uma Ferrari, para ele poder aqui na Terra. Então, para eu dar uma Ferrari para ele, um corpo, né, que permita com que ele possa cumprir com seus fins de existência por um longo período de forma saudável, você vai ter que mudar um monte de coisa, né? Que você come, que você pensa, que você vai fazendo isso. Então, eu já entro de cara com 2 pés na porta, falando assim, porque esse nenê que está em formação aí, eu quero para ele, eu faço uma analogia, eu falo assim, você vai construir uma casa, você vai querer construir tua casa com material de primeira ou de segunda, se você tiver condições de construir, se tiver condição financeira. Você vai querer usar material de primeira ou de segunda? Ou de terceira? Ou vai pegar... Primeira.
De primeira. Então, pense desse jeito. Primeira. O corpo do seu filho, né, você tem que dar material de primeira. Então, você vai fazer isso. A maioria... Porque o ser humano, ele é resistente à mudança. Menos a mulher grávida. Muito. Sabe aquela mulher que fuma? Eu já tentei parar de fumar 30 vezes, não engravida, para de fumar. Eu falei, de onde que veio essa vontade? Para. Entendeu? Porque ela não mãe, quer da força da mãe. Coisa da mãe. Então, a gestante é a melhor maneira de fazer mudança. Porque aí eu falo para ela assim, se você gostou dessas mudanças durante a gravidez, permaneça. Você também vai transformar o seu Chevette numa Ferrari. E a gente sabe que existem várias desencarnações que são consideradas como suicídio inconsciente. Pessoa acorda no mundo espiritual após a sua desencarnação, no meio do umbral, e está no Vale dos Suicidas, porque antecipou a sua ida, né, ao mundo espiritual por conta de hábitos alimentares muito nocivos, né? Enfim, esse tema daria aí mais uns 20 minutos de discussão, com certeza, mas o Carlão... Oi, pode falar? Quando você estuda a anatomia do intestino... Não, estou te ouvindo. O intestino delgado, né, é igual às circunvoluções do cérebro, né? E o intestino, do ponto de vista eu ia falar disso. É considerado a raiz do corpo, né? Aquele que absorve os nutrientes, né? O intestino produz mais serotonina que o próprio cérebro, que é o hormônio da felicidade, né? Olha só que legal. Meus amigos, a gente não cumpriu 100% da nossa missão. A verdade é essa. A gente chegou até parte do capítulo, mas eu tenho certeza que vamos deixar aqui um estímulo muito grande para que todas as pessoas possam adquirir essa obra, fazer esse estudo, que é muito importante para nós. A gente, dentro do processo da educação do ser espiritual que somos, o conhecimento, ele é importante, porque ele é a base como alternativa para fazer o que o doutor falou que a gente tem dificuldade de fazer, que é mudar. A gente é resistente, a gente não muda, e não adianta vir de fora, né? A mudança tem que fazer sentido, tem que vir de dentro, e a gente precisa desse conteúdo, desse material para refletir, para mudar o direcionamento da nossa vida, para caminhar de acordo com o propósito espiritual que aqui estamos. Eu sei que é difícil, mas é possível, né? Não estamos para facilidade, mas dá para ser feliz nesse barulho todo, viu, gente? Antes de passar aqui as nossas palavras finais, né, a gente fazer um breve encerramento, que eu quero terminar a aula com um tchauzinho nosso aqui, eu vou pedir para o Carlão colocar aqui os slides do que a gente vai ter como evento ainda no mês de maio e como será a nossa próxima aula. Então, a gente tem aqui, daqui 15 dias, né, a presença no dia 26 de maio, nesse mesmo horário, vai ser uma terça-feira, da Irvênia Parada, da Thaís Banzato e da Petrúcia Luz. Timaço esse trio aí, viu? É um timaço. Continuando aí o nosso curso de 2026, que está estudando a obra Psiquiatria Iluminada. O tema da aula, que vai ser a primeira parte da aula, é Evolução Ontológica e Hereditariedade. Então, não percam no dia 29. E nós temos, acho que antes disso, né, Carlão? Antes disso, a gente vai ter um evento presencial. Isso aqui é o nosso seminário. Obsessão, Psicopatia e Responsabilidade Terapêutica. Está tão pequenininho aqui que você consiga abrir. Olha lá, dia 25 de maio, isso mesmo, é um 23. Sábado, último sábado do mês, lá no 23. Centro Espírita Seara de Jesus. Dia 23 de maio. 23 de maio, quarto sábado, isso mesmo. Às 14 horas, lá no Centro Espírita Seara de Jesus, uma casa maravilhosa, que fica lá na rua Allan Kardec, 175, no Bela Vista, em Osasco. Como vai ser um seminário, a gente se propõe aí
a trazer esse tema das 14 até as 19 horas, e as inscrições estão sendo feitas pelo site da AME Osasco, que é ameosasco.com.br. Então, aqui de minha parte, de agradecer a paciência e a atenção de todos que nos assistiram ao vivo e de todos aqueles que ainda vão nos assistir, e convido a todos que acompanhem a AME Osasco, assistam aqui as nossas aulas, façam os estudos das obras, a gente está se apresentando um pouco mais aqui, foi uma felicidade muito grande conhecer um pouco melhor o Dr. Jorge, né, com seus cálculos maravilhosos, foi muito divertida a aula. A Celi eu já conheço um pouco mais, né, Celi? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter encontros muito bons, tá? Então, beijão a todos aí, eu peço que a Celi também dê as suas considerações, o doutor, e a gente vai lá para a vinheta. Tchau, tchau. Ok. Eu vou terminar fazendo uma provocação, como você mesmo fala, uma provocação que está no livro, né? Então, é assim, vou ou não ter determinada doença? Com que idade? Qual a gravidade? Como será a resposta ao tratamento? Vou desencarnar? Isso nos traz, né, o nosso bom ou mau uso da vontade, as consequências e as responsabilidades disso. E ainda pegando o que o Dr. Jorge tanto, né, nos exemplificou ali tão ricamente, o quanto se tem essa biologia espiritual, essa psicologia espiritual, esse ambiente espiritual que nos permeiam, todos esses nossos aqui terrenos. Então, sempre nos traz a essa reflexão de responsabilidade e consciência, né? Muito obrigada a todos por estar aqui, por essa troca tão rica. Gratidão. Bom, eu quero agradecer, acima de tudo, aqui a oportunidade, por mais um momento de aprendizado, mais um momento de união, agradecer o convite da Associação Médico Espírita de Osasco, que eu tenho procurado participar, mas não tenho tido muito tempo ainda. Eu acho que a próxima encarnação eu preciso ir para um planeta de 48 horas, porque 24 já não estão sendo suficientes para servir. Né? E assim, muita gratidão, muito obrigado mesmo pelo convite e por mais esses momentos de aprendizado, de união. Né? E fiquem com Gratidão. Deus. Gratidão é nossa. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.